Quando a gente fala de saúde, estudo do corpo humano, a água que a gente consome é de extrema importância. Na verdade, eu acho que nenhuma outra substância é tão importante quanto a água. Como vocês sabem, por exemplo, nosso cérebro, mais de 80% é formado por água. Você já deve ter ouvido falar sobre a água alcalina, certo? Acho que agora poucos de vocês ouviram falar do potencial de óxido-redução das soluções. Se você fizer uma pesquisa simples, você vai encontrar que uma dieta mais alcalina, incluindo a água alcalina, ela pode ajudar a diminuir a acidez do corpo e com isso você ter uma saúde melhor. E se eu dissesse para você que ao invés de você investir seu dinheiro comprando água alcalina no mercado, que é um pouco mais cara, você pudesse ter um aparelho produzido no Japão, uma qualidade garantida, que pudesse fornecer água alcalina e ao mesmo tempo uma água com potencial de óxido-redução negativo. Isso te interessaria? E mais, se eu dissesse que você teria essa água por mais de 25 anos, pelo menos. Muitos estudos mostram que a água alcalinizada e com um potencial de óxido-redução negativo, ele pode ajudar muito nas doenças intestinais, no processo de desinfecção da parede intestinal e também na proteção contra micro-organismos que são nocivos à nossa saúde. Pesquisas também, outros estudos indicam que a água ionizada ela pode resultar em níveis de glicação melhores. O que é essa glicação? De uma forma muito resumida, a glicação é a reação que acontece quando uma molécula de açúcar simples, frutose ou glicose, se colam a proteínas ou gorduras sem a moderação de uma enzima. Com isso, ele resulta na formação de moléculas que são conhecidas como produtos de glicação avançada, AGS. E essas AGS, elas estão diretamente associadas a riscos à saúde e a doenças como Alzheimer e diabetes. Um outro benefício também é para os esportistas. A gente sabe que o exercício intenso, ele estimula os músculos a produzirem íons de hidrogênio. E se o organismo não consegue eliminar de forma eficiente, você gera uma acidez muscular e isso aumenta a fadiga muscular e com isso você tem aquelas famosas cãibras. Por isso que beber água alcalina, ela aumenta a capacidade de resistência do organismo e tempera essa acidez, tornando o meio mais alcalino e com isso melhorando o seu desempenho. Existem outros benefícios, mas eu queria aqui agora mostrar de uma forma prática dois conceitos que a gente falou sobre a água Kangen, que ela é alcalina e tem um potencial de óxido-redução negativo. E aí eu vou fazer um comparativo para vocês da água Kangen com outras soluções. Então aqui a gente tem um refrigerante, uma água com gás com sabor, uma água mineral com gás, uma água mineral sem gás, uma água da torneira e aqui eu vou pegar a água Kangen. A água Kangen é produzida por esse aparelho da Enagic no Japão. Ela produz vários tipos de água com vários tipos de pH, mas hoje eu vou me ater à água Kangen de pH 9,5. Então vou deixar aqui. O primeiro teste que eu queria fazer com vocês é a gente fazer a medição do potencial de óxido-redução. A gente usa esse aparelho. Então esse aparelho ele vai medir esse potencial de óxido-redução das soluções. Então prestem atenção, esse número pode ser positivo ou negativo. Então vamos aqui à primeira solução. Vejam aqui um número positivo, 468, 466. E aqui a gente colocou no refrigerante. Agora vamos aqui passar para água com gás com sabor. Praticamente não altera, 455. Vamos aqui para uma água com gás mineral. Diminui um pouco. Vejam aí, 415, 413. Vamos agora para uma água mineral sem gás.
o número já cai um pouco mais, está na faixa aí dos 370. Aqui a água da torneira, praticamente aqui também não vemos maiores alterações. E agora vamos aqui para a água Kangen. Notem aqui a diminuição do número e o número sinal negativo. Menos 620, menos 650, ou seja, um potencial de óxido de redução negativo. E ainda subindo, batendo aí quase menos 700. E aí só para lembrar para vocês, nesse quadro aqui mostrando que dentro do potencial de óxido de redução a gente tem soluções com valor positivo, os refrigerantes, água da torneira, as águas minerais. Consideramos aqui soluções que são oxidantes, ou seja, aumentam os radicais livres que são responsáveis pelas doenças do nosso corpo. Quando a gente parte aqui para os números negativos, a gente passa pela vitamina C, chá verde e chega na água Kangen. E lembram do número que bateu quase menos 700 aqui. Uma solução classificada como extremamente antioxidante, ou seja, que elimina os radicais livres. E agora vou fazer um último teste, que é do pH. Para isso a gente vai usar um medidor de pH. E só para lembrar, quanto mais ácida a solução, mais alaranjado fica a coloração, passando por um pH neutro, do 7, que é o verde, depois por um azul e vai indo para um roxo, que é um pH alcalino. Vamos colocar aqui 5 gotinhas em cada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Veja aqui, já começa a alterar a cor. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a água alcalina, a água Kangen de pH 9,5. 1, 2, 3, 4, 5. Percebam aqui a diferença das cores. Soluções extremamente ácidas, passando por um pH quase neutro, uma cor esverdeada, azulada, e chegando aqui na água Kangen, com pH alcalino. Com isso a gente conclui essas duas características da água Kangen, um pH alcalino e um potencial de óxido de redução negativo. E aí eu faço uma pergunta, né? Como é a água que você está ingerindo em relação ao pH e a esse potencial de óxido de redução? E aqui concluo o nosso vídeo com a seguinte frase: mude sua água, mude sua vida. Obrigado.